tanta alegria de aqui estarmos, vamos fazer a nossa prece, envolvendo a todos aqueles que passam pelas nossas telas mentais, nomes que nos chegam, rogando esse valor da oração. Jesus amigo, amados mentores que aqui já se encontram, em nome de Deus, agradecemos por tudo aquilo que temos recebido, as oportunidades que nos têm sido dadas. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo grupo que se forma em torno do Teu Evangelho, porque, na verdade, Senhor, fomos de muitas palavras e de poucos exemplos. E hoje, Jesus, aqui estamos, felizes por aprender de Ti, através de Paulo Estevão. Abençoa a todos que aqui se encontram, Senhor. Nós encarnados e nós desencarnados. Somos muitos, Senhor, já sabemos. E por isso, dá-nos a oportunidade mais uma vez de estar conosco, de estudar conosco, de ampliar essa nossa visão espiritual, Senhor, para aquilo que é preciso ser feito. Graças a Deus. Agora, o capítulo é o 10, não é? De Pão Nosso, e o título é Sentimentos Fraternos. Só um minutinho. Emmanuel vai... Só um minutinho. Sim. Colocou para gravar, Babi. E o texto... Botei, Pepita. Pode ir. Isso. Sentimentos Fraternos. Emmanuel vai destacar da primeira epístola aos Tessalonicenses, de Paulo, o capítulo 4 e versículo 9, que diz assim: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Agora, eu gostaria de lembrar, e quando eu estava lendo a página, eu estava lembrando dessa importância de Emmanuel destacar, não é, o versículo, e hoje dos Tessalonicenses. Essa foi a primeira epístola que Paulo enviou aos cristãos. E nesse caso aqui, dos Tessalonicenses, eles estavam muito assoberbados de influências, digamos assim, dos judeus, e rogavam a presença de Paulo. Nós vamos reestudar, nós sabemos no próprio livro, na segunda parte, quando o capítulo vai se dedicar às epístolas, como que Paulo, fazendo aquela oração profunda, sentida, ele roga a orientação, porque ele não podia estar sozinho, né? Ele, Paulo, em vários lugares ao mesmo tempo, naqueles pontos de reunião que foram as igrejas, né? Que foram se formando através do que ele pregava e do grupo que com ele estava. E acho muito importante, chega a ser emocionante a gente rever essa parte de Paulo em Paulo Estevão, porque nós vamos ter a notícia, não é, de que era Jesus que ali estava, mostrando para ele que ele não estava só. E estaria Estevão, a partir dali, então, como intermediário do Cristo, para que Paulo pudesse, como médium que era, né, com todo o trabalho que já possuía, ele, através do trabalho com Timóteo e Silas, ele pede, então, para redigir essa epístola. E Emmanuel vai dizer assim: forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo
É o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco, no amai-vos uns aos outros. Ai, meus irmãos, eu estava lembrando de uma orientação dada há alguns anos. É tão importante essa leitura que nós fazemos, no caso aqui, Pão Nosso. Se nós observarmos a página anterior, que foi Homens de Fé, Deus julga pelas obras, como há uma interligação. Emmanuel fez com que nós pudéssemos ir assim, como que dominando as nossas incertezas, as nossas dificuldades íntimas. Esse aqui, sentimentos fraternos. E o próximo, ele diz que o problema nosso é trabalho aqui, não é? É serviço. Parar de criticar, como muitas vezes acontece, dando margem a uma série de interferências tristes na casa espírita, na igreja católica, no culto evangélico, não importa, não é? Reparemos que no capítulo 11 nós vamos tratar do bem que é incansável. Então, uma página depende da outra, elas estão interligadas. Não foi por acaso que Emmanuel escolheu essa organização, diríamos assim, nesses 4 livros, 5, né, dessa série Fonte Viva. E Emmanuel vai tocar num ponto aqui que é essencial para nós, não é? Nós espíritas sabemos que não importa a designação que se dê ao culto que se faz, o próprio espiritismo, ele pode ser e é um auxiliar de qualquer caminho escolhido pela pessoa para conhecer, para viver, para realmente se alimentar espiritualmente, diria assim. E essa solicitação de que fala Emmanuel, solicitação, fórmulas do além para essa fraternidade pura, a questão, aí ele vai tocar no ponto nevrálgico para nós, né? Que é a questão da verdadeira fraternidade. Quer dizer, sermos irmãos, como somos irmãos, porque Deus é o Pai e nós todos somos irmãos uns dos outros. Ele faz um questionamento direto, né? O que esperam os companheiros esclarecidos para ser efetivamente irmãos uns dos outros? E quando ele fala ser irmão, não é simples olhar, ô meu irmão, como está? Ô minha irmã, somos irmãos. Essa a parte teórica, vamos dizer assim, superficial, não vai nos levar a lugar algum, não é? Porque isso já fizemos em muitas encarnações. É sentir, é viver olhando o outro como um verdadeiro irmão. Ele está ali como alguém que é um ser humano como eu, que é uma criatura que foi criada por Deus, né? E toda obra, ele diz,
porque não importa onde estejamos, vai repercutir naturalmente naqueles espíritos do plano mais alto que querem o bem da humanidade, que querem que nós sejamos mais felizes, mais harmônicos. E esse amai-vos uns aos outros não é da época só da Boa Nova no mundo, né? Lá no Velho Testamento, eles já tinham esses ensinamentos. Jesus chega e traz para a gente ele acrescenta, diríamos assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, com o exemplo que eu tenho dado ao longo desse período que tenho passado com todos vocês. Então, meus irmãos, foi isso que eu senti de maior importância nessa mensagem, para não nos alongarmos mais, não é? Largarmos os nossos impulsos sectários, como diz Emmanuel, largarmos nossos hábitos arraigados da crítica, muitas vezes mordaz ou velada, não importa, porque vem desde o pensamento, né? E botar a mão na massa. Não é? Sermos unidos no sentido de o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar nesse caso? O que eu posso dispor de mim, não é? Para auxiliar? E unindo todos nós vamos conseguir sempre alguma coisa de bem, de melhor. Gravado nos 10 minutinhos, né? Só não vamos esquecer aquela frase: falta assistência? Não. O problema não é da espiritualidade, o problema é falta de amor e tolerância nosso mesmo, né? Então, para a leitura do livro, a Magali tinha lido um pedacinho de nada da última vez, falei que eu prometia que ela acabava de ler hoje mais um pedacinho, não foi? Aí depois vão pensando mais 3 pessoas. Bom, Pepita, eu não sei se eu marquei Gesiel ou atendendo. Onde? Atendendo a Atendendo. Ah, então tá certo, tá. Posso começar? Pode. Atendendo às solicitações confiantes de Efraim, providenciou para que ambos os enfermos fossem instalados na sua casa pobre. Gesiel ocupou leito asseado e singelo, em estado de completa inconsciência, no delírio da febre que o prostrava. Suas palavras desconexas, entretanto, revelavam tão exato conhecimento dos textos sagrados, que Pedro e João se interessaram de modo especial por aquele jovem de faces macilentas e tristes. Mormente Simão passava longas horas entretido em ouvi-lo, anotando-lhe os conceitos profundos, embora filhos da exaltação febril. Decorridas 2 semanas exaustivas, Gesiel melhorou, reharmonizando as próprias faculdades para melhor analisar e sentir a nova situação. Afeiçoara-se a Pedro, como um filho afetuoso ao legítimo pai, notando-lhe o carinho de leito em leito, de necessitado a necessitado. O moço hebreu experimentava deliciosa e íntima surpresa. O ex-pescador de Cafarnaum, relativamente moço ainda, era o exemplo vivo da renúncia fraterna. Tão logo convalescente, Gesiel foi transferido a ambiente mais calmo, à sombra amena de vetustas tamareiras que circundavam a velha casa. Entre ambos estabelecera-se desde os primeiros dias a corrente magnética das grandes atrações afetivas. Nessa manhã, as observações amáveis sucediam-se, e não obstante a justa curiosidade que lhe pairava na alma a respeito do interessante hóspede, Simão ainda não tinha logrado o ensejo de um intercâmbio de ideias mais íntimo, de maneira a sondar-lhe os pensamentos, inteirando-se dos seus sentimentos e da sua origem. Ao sopro generoso da aragem matinal,
Sob as árvores frondosas, o apóstolo criou ânimo e, a certa altura, depois de distrair o convalescente com alguns ditos afetuosos, buscou penetrar-lhe o mistério cuidadosamente. Amigo, disse com jovial sorriso, agora que Deus te restituiu a saúde preciosa, regozijo-me por havermos recebido tua visita em nossa casa. Nosso júbilo é sincero, pois que, nos mínimos detalhes da tua permanência entre nós, revelaste a condição espiritual de filho legítimo dos lares organizados com Deus, pelo conhecimento que tens dos textos sagrados. E tanto me impressionei com as tuas referências a Isaías, quando deliravas com febre alta, que desejaria saber de que tribo descendes. Dá uma paradinha, Magali. Tá. E aí pode comentar. Eu acho que aqui, como todo mundo aí já citou, né, esse Gesiel, o coração dele está tão cheio de coisas boas que até com febre e delírio ele está falando os textos de uma forma tão boa que todo mundo ficou admirado, todo mundo quer ouvir e aprender, né? Mesmo com febre, quer dizer, ele está transbordando o tempo todo de coisas boas que ele aprendeu, né? Aí, Pepita, não sei, pode comentar. Eu destaquei algumas coisinhas aqui, né? Primeiro, como a gente sabe que Emmanuel ele escolhe as palavras com muita propriedade, aí quando ele começa a falar de Pedro, ele diz o ex-pescador de Cafarnaum, relativamente moço, ainda era um exemplo vivo da renúncia fraterna. E a gente vai ver mais tarde, inclusive, que Pedro não era uma pessoa perfeita. Em vários momentos, ele é colocado como impetuoso, como aquela pessoa que fica meio, às vezes, em cima do muro. A gente vê isso depois naquele problema que houve com Pedro, com Paulo, lá em Antioquia, em que ele, entre os judeus, né? Os judeus, os circuncisos e incircuncisos, aquela coisa toda. Então, ele na frente do pessoal de Jerusalém, ele agia de uma maneira, na ausência deles agia de outra. Então, a gente vê ainda aquela coisa assim do Pedro, que não tem aquela firmeza de enfrentar determinadas situações, e a gente vai ver isso como é difícil a gente mudar traços do caráter, né? A gente vê que aconteceu isso quando ele nega Jesus, a mesma coisa. E, no entanto, é importante da gente perceber que a gente, ao invés de observar esses aspectos nossos ainda duvidosos ou ainda, digamos assim, comprometidos, para a gente começar a destacar, para a gente for falar na página que a Sandra leu, os aspectos positivos. Então, o aspecto positivo, ele diz, Pedro como exemplo vivo de renúncia fraterna, né? Isso não é para qualquer um. Exemplo vivo de renúncia fraterna, alguém que é capaz de viver, né, abrir mão das suas necessidades, abrir mão para se dedicar ao próximo, que era um próximo que normalmente eram pessoas que ali chegavam, que lhe eram desconhecidas, né? E aí ele vai falar desde os primeiros dias, da corrente magnética das grandes atrações afetivas, e a gente vai ver isso, desse nosso reencontro, das almas que nos são afins, dessa que não tem como negar a reencarnação diante das afinidades automáticas e às vezes, antipatias também, a dificuldades de relacionamento sem justificativa muitas vezes. E aqui ele vai colocar isso. E uma coisa também que me mostrou, que me chamou a atenção, é o tato na abordagem psicológica de Pedro para com Estevão. Repara, ele podia chegar, às vezes, quantas vezes chegam necessitados à nossa casa? Você perguntou isso?
Será, de que faz o marido ou isso? A gente fica fazendo 1.500 perguntas, como se nós tivéssemos assim a verdadeira condição de avaliar todo o quadro da vida daquela pessoa. E, no entanto, Pedro ficou ali circundando, dando floreios, elogiando, para poder penetrar, para poder querer saber. Na realidade, o que ele queria saber, fulano, ele não sabia nem o nome, quem é você, de onde você vem, tudo isso que a gente às vezes perguntaria, ele foi rodeando, rodeando, para não ser invasivo. E às vezes eu acho que nós somos invasivos, com as pessoas com quem convivemos, com os outros. Eu acho que às vezes nós somos invasivos. E aí eu fiquei assim, impressionada com esse tato dele, né, para essa abordagem. Foi o que claro que esse conhecimento profundo dos textos sagrados, né, e detalhe, a preferência dele por Isaías, que era exatamente o profeta que anunciava o próprio Cristo, né? Quer dizer, tudo tinha a ver. Alguém quiser comentar mais alguma coisa, senão a gente prossegue para a leitura. Ninguém? Glorinha vai querer ler? Dá para ler? Ou está picotando aí? Eu acho que vocês talvez não escutem bem. É melhor não, eu vou continuar acompanhando. Tá bom. Então, um voluntário para a leitura. Eu só queria falar uma coisa. Fala. Eu acho que eu congelei. Não, fala. Está ouvindo? Estou. Para ouvir? Tá. Sim. Porque a imagem está congelando. Enfim. Não, o que eu queria dizer é que também me impressionou essa atração magnética entre os dois, né? Entre o Pedro e o Gesiel, o Estevão. Porque, como você falou, os espíritos se reconhecem, né? Eu acho que naquele momento ele deve ter percebido quem estava chegando ali, né? Naquela casa, na igreja. E também, a respeito dessa observação que você fez do Pedro, sobre o caráter dele, eu acho que porque eu reli esse livro há um tempo, e eu acho que no final a gente se surpreende com a colocação que o próprio Paulo vai fazer de Pedro, né? Porque ele tinha exatamente essa visão do Pedro, né? De uma pessoa que tentava contemporizar com os judeus, mas no final eu acho que ele faz parece que uma reconciliação com os dois. Uhum. Ele faz uma declaração tão bonita ao Paulo, e a gente vê realmente a grandeza, ao Pedro, e a gente vê a grandeza, né, de Pedro. Era um grande espírito também. Com certeza. Né? Com certeza. Era uma corrente, né, um elo, uma coisa que se encaixava, né, com todos, né, com todos esses espíritos. Né? Mas é isso. Então, quem vai ler? Olair, você quer ler um pouquinho? Eu posso ler, sim. A Magali parou no próximo parágrafo, é Gesiel, é isso? Isso, compreendeu. Isso, compreendeu. Gesiel compreendeu que aquele amigo sincero, antes irmão carinhoso, nas horas mais críticas da enfermidade, desejava conhecê-lo melhor, identificá-lo íntima e profundamente, com delicada argúcia psicológica. Achou justo e considerou que não devia desprezar o amparo de um coração verdadeiramente fraterno, para o acendramento das próprias energias espirituais. Meu pai era filho dos arredores de Sebaste e descendia da tribo de Issacar, esclareceu atencioso, e era tão altamente dedicado
ao estudo de Isaías, estudava sinceramente todo o Testamento, sem preferências, talvez de ordem particular. A mim, porém, Isaías sempre me impressionou profundamente pela beleza das promessas divinas de que foi portador, anunciando-nos o Messias, sobre cuja vinda tenho meditado desde a infância. Simão Pedro esboçou um sorriso de viva satisfação e disse: mas não sabes que o Messias já veio? Gesiel teve um brusco sobressalto na cadeira improvisada. Que dizeis? Inquiriu ansioso. Nunca ouviste falar em Jesus de Nazaré? Embora recordasse vagamente as palavras ouvidas de Efraim, declarou: nunca, pois o profeta nazareno já nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos. E Simão Pedro, olhos acesos na chama luminosa dos que se sentem felizes ao recordar um tempo venturoso, falou-lhe da exemplificação do Senhor, traçando uma perfeita biografia verbal do mestre sublime. Em traços de forte colorido, lembrou os dias em que o hospedava no seu tugúrio à margem do Genesaré. As excursões pelas aldeias vizinhas, as viagens de barca de Cafarnaum aos sítios marginais do lago. Era de se lhe ver a emoção intraduzível da voz, a alegria interior com que rememorava os feitos e prédicas junto ao lago marulhoso, acariciado pelo vento, a poesia e a suavidade dos crepúsculos vespertinos. A imaginação viva do apóstolo sabia tecer comentários judiciosos e brilhantes ao evocar um leproso curado, um cego que recuperara a vista, uma criancinha doente prestes restabelecida. Gesiel bebia-lhe as palavras, inteiramente empolgado, como se houvesse encontrado um mundo novo. A mensagem da Boa Nova penetrava-lhe o espírito desencantado com um bálsamo suave. Quando Simão parecia prestes a terminar a narrativa, não pôde conter-se e perguntou: e o Messias? Onde está o Messias? Há mais de um ano, exclamou o apóstolo, apagando a vivacidade com a lembrança triste. Foi crucificado, aqui mesmo em Jerusalém, entre os ladrões. Pode dar uma paradinha, quer comentar? Olá aí. Você pode comentar, Pepita, por favor? Então, bom, sempre eu que falo, mas se alguém quiser comentar, eu fico imaginando, gente, essa conversa à sombra das tamareiras, naquela aragem, porque, gente, é algo assim muito mágico e impressionante. Repara que Pedro faz relatos vivos e fiéis, como ele diz da biografia do mestre. Então, quando ele contava, os cenários, eles eram projetados vivos. Então, espiritualmente, não era apenas Gesiel que estava ouvindo, era Gesiel e imagina a multidão de espíritos que estariam ali vivenciando e observando as cenas que eram trazidas vivas. E eu fico imaginando o encantamento, e ainda mais um jovem que passou desde a infância esperando esse Messias, o embebecimento. Eu fico imaginando assim a grandeza de tudo isso. O que eu posso falar e que eu tenho certeza que vocês vão ter é que, gente, isso tudo está gravado em 3D, 4D, 5D, e que porque isso, a Ivone do Amaral Pereira, naquele livro dela, Memória de um Suicida, né, do início do século XX, já falava na universidade, quando eles iam estudar o Evangelho, eles iam para aquele auditório e eles viam a projeção das cenas do mestre, eles aprendiam o Evangelho ao vivo, como se eles estivessem presentes, vivenciando cada movimento do mestre. Imagina ouvindo a voz, porque, gente, tem pessoas que têm voz doce. Agora imagina a voz do mestre.
Que vibração é essa? Que o olhar. Agora você imagina você tendo aulas do Evangelho, se sentindo penetrar. Quando a Ivone escreveu isso, deviam dizer que ela estava obsidiada. Mas hoje, que a gente tem cinema em 3D, em 4D, sei lá, você sabe que isso é possível e muito mais. Então, você imagina você penetrando, se sentindo, nós lá como Alice no País das Maravilhas, só que nós, né, filhos, ovelhas desgarradas, sendo acariciadas, e como o olhar do mestre, sabe? Não é aquele olhar da Mona Lisa, que você vai caminhando, ele vai te acompanhando, mas o olhar do mestre, eu acredito que ele penetre a alma de cada um de nós em tempos diferentes. Então, se nós formos assistir uma projeção dessa, nós vamos nos sentir ali, e quando Cristo se virar, a gente vai olhar que ele olhou para a gente, e ele falou conosco. E eu acredito, porque a gente sabe que ele é atemporal. Então, isso tudo é assim, nos enche de um entusiasmo, tipo, eu estive lá naquela época, mas não aproveitei. Eu estive lá e, pelo contrário, fomos dos que maquinamos, né? Urdimos contra ele. Mas agora a gente pode perambular por aquelas ruas e ser um mendigo do Espírito, alguém que vai buscar um cântaro de água com ele. E aí a gente vê, porque aí você vê, quem reforça isso? Humberto de Campos. Humberto de Campos traz um monte de trechos, de fragmentos do Evangelho de Jesus. Aí ele fala da literatura espiritual. Gente, ele fala como se ele estivesse lá presente. Mas não sei se ele esteve. Mas a verdade é que ele teve oportunidade de fazer esses estudos. E nós, um dia, teremos. E quem sabe nós, muitas vezes, durante o desprendimento do nosso sono, não somos levados para regiões dessas onde podemos fazer um estudo mais assim, apropriado do Evangelho com o coração. Porque é isso que nos falta, estudar o Evangelho com o coração. Então, eu fico imaginando aqui isso tudo, fico imaginando você tendo a capacidade de hospedar o mestre no seu tugúrio, né? Na sua casa, no seu, sabe? Nas suas pescarias. Imagina, né? Então, que a gente possa, assim, refletir, assim, bastante, né, sobre isso, porque eu acho que é isso que a gente precisa. Um novo leitor, a Glorinha quer falar? Fala. Você levantou o dedo para alguma coisa, Glorinha? Não? Então, quem vai ler? Se tiver ninguém, eu leio. Gente, Verônica, me socorre aí, já que ninguém se voluntaria. A Rosana falou que ia. Então tá, Rosana, pode ir. Agora deixa eu ver aqui. Foi em seguida, né? Isso. Isso. Em seguida, passou a enumerar os martírios pungentes, as dolorosas ingratidões de que o mestre fora vítima, os ensinos derradeiros e a gloriosa ressurreição do terceiro dia. Depois falou dos primeiros dias do apostolado, dos acontecimentos do Pentecostes e das últimas aparições do Senhor, no cenário sempre saudoso da Galileia distante. Gesiel tinha as pupilas úmidas. Aquelas revelações sensibilizavam-lhe o coração como se houvesse conhecido o profeta de Nazaré. E ligando o perfil deste aos textos que retinha de cor, enunciou quase em voz alta, como se falasse consigo mesmo. Levantar-se-á, do capítulo
53 de Isaías. Como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbrios e abandonado dos homens. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus. Humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir, mas desde o instante em que oferecer sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar nas suas mãos. Simão, admirado de tanto conhecimento dos sagrados textos, terminou dizendo: vou buscar-te os textos novos. São as anotações de Levi, aqui tem a nota Mateus, sobre o Messias redivivo. E em breves minutos o apóstolo lhe punha nas mãos os pergaminhos do Evangelho. Gesiel não leu, devorou. Assinalou em voz alta, uma a uma, todas as passagens da narrativa, seguido pela atenção de Pedro, intimamente satisfeito. Terminada a rápida análise, o jovem advertiu. Encontrei o tesouro da vida. Preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Quase em lágrimas, leu o Sermão da Montanha, secundado pelas comovedoras lembranças de Pedro. Em seguida, ambos passaram a comparar os ensinamentos do Cristo com as profecias que o anunciavam. O jovem hebreu estava comovidíssimo e queria conhecer os mínimos episódios da vida do Mestre. Simão procurava satisfazê-lo edificado e satisfeito. O generoso amigo de Jesus, tão incompreendido em Jerusalém, experimentava uma alegria orgulhosa por haver encontrado um jovem que se entusiasmava com os exemplos e ensinamentos do Mestre incomparável. Desde que dei acordo de mim em vossa casa, disse Gesiel, verifiquei que participais de princípios que me não são conhecidos. Tanta preocupação em amparar os desfavorecidos da sorte representa uma lição nova para a minha alma. Os doentes que vos abençoam, qual o faço agora, são tutelados desse Cristo que eu não tive a ventura de conhecer. O Mestre amparava todos os sofredores e nos recomendou que o mesmo fizéssemos em seu nome, esclareceu o apóstolo enfaticamente. De acordo com as instruções do Levítico, disse Gesiel, toda cidade deve possuir longe de suas portas um vale, destinado aos leprosos e pessoas consideradas imundas. Entretanto, Jesus nos deu um lar no coração daqueles que o seguem. O Cristo nos trouxe a mensagem do amor, explicou Pedro. Completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga é justiça, mas o evangelho é amor. Enquanto o código do passado preceituava o olho por olho, dente por dente, o Messias ensinou que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Que se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. Gesiel sensibilizou-se e chorou. Aquele Cristo amoroso e bom, suspenso na cruz da ignomínia humana, era a personificação de todos os heroísmos do mundo. Como se aliviava ao analisá-lo. Sentia-se bem por não haver reagido contra o despotismo de que fora vítima. Cristo era o Filho de Deus e não desdenhara o sofrimento. Seu cálice transbordara e Pedro lhe fazia sentir que nos instantes mais acerbos, aquele mestre desconhecido e humilde no mundo sabia transmitir a lição da coragem, da renúncia e da vida. Como exemplo do seu amor, ali estava aquele homem simples e carinhoso que lhe chamava irmão, que o acolhia como pai dedicado. O rapaz lembrou seus últimos dias em Corinto e chorou longamente. Foi aí que, abrindo o coração, tomou as mãos de Pedro e contou-lhe toda a sua tragédia, sem nada omitir e rogando-lhe conselho. Rosana, dá uma paradinha, por favor. Uhum.
É que eu estava sem som, eu tinha até pedido para você parar antes, mas como eu estava sem som, eu estava sem som, tem problema. Eu já achei que eu devia parar mesmo, mas você não falou nada, eu continuei. Não, é que o Beto, eu dei um acesso de tosse, ele tinha tirado o som, aí quando eu falei não adiantou nada. Mas aí tudo bem, pode ter muita coisa para comentar. É impressionante, né, que eu acho que o Gesiel, para ele foi muito fácil aceitar rápido, né, o Jesus como Messias, como você falou antes, né, por ele conhecer, né, as Escrituras e essa parte, principalmente do Isaías, que anunciava, né, a vinda de Jesus. Mas o que eu achei mais impressionante, né, que ele comparando até as atitudes dele, porque, na verdade, como a gente viu desde o início, né, os judeus são basicamente, né, a maioria, eles são bem orgulhosos e não aceitam injustiças, né? E desde o início ele aceitava, né, tudo que acontecia com ele, não revidava. E ele comparando até as atitudes dele, né, com a atitude de Jesus, e ele ficou feliz em saber que ele estava agindo certo, como se ele já tivesse sido desde o início intuído, né, por Jesus. E outra coisa que eu acho também, eu acho que não está nem aqui, né? Mas quando você diz, né? Naquela época a gente estava do outro lado, eu acho que até hoje, né? Seria muito difícil alguém, a maioria das pessoas, aceitarem alguém que viesse, né? Transmitindo, seja lá o que for, mesmo que seja coisa boa, as pessoas simplesmente aceitarem, né? É o enviado de Deus, é o Messias, é Jesus que voltou. Eu acho que seria realmente muito difícil. Então, só pessoas muito especiais, já com o coração já bem amaciado pelos anos de várias encarnações, talvez, é que teria para mim, né, essa facilidade de aceitar e enxergar, né, a mensagem. Porque eu acho que se hoje aparecesse alguém, né, do mesmo nível, não seria fácil. Eu acho que até para a maioria de nós, não sei, né, não posso julgar, mas eu acho que não seria fácil a gente simplesmente... Eu acho que a gente pode começar também comentando, Rosana, que assim, acho que tudo que você falou é verdade mesmo, mas nessas profecias de Isaías, e a gente sabe que Isaías é um dos profetas altamente reverenciados pelos judeus no Velho Testamento. E, no entanto, a profecia do Isaías não convinha aos judeus como não convém até hoje. Tanto é que até hoje o povo judeu não aceita o Cristo. Mas ele aqui deixa, ele diz assim, levantar-se-á como o arbusto verde na ingratidão de um solo árido. Ele se referia ao solo dos corações, carregando os opróbrios e abandonado dos homens, coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Ou seja, ele vai falando tudo que esse Cristo trouxe, a simplicidade, essa dificuldade, e, no entanto, com tudo que eles reverenciam as profecias, essa profecia não interessava a eles, porque eles não queriam um libertador do espírito, um salvador do espírito. Eles, na realidade, queriam um libertador político, alguém, a gente vai ver depois no próprio diálogo de Paulo, logo no próximo capítulo, de Paulo com um amigo dele, com Sadoc, que ele diz não, que a gente tem que trabalhar para submeter, fazer com que gregos e romanos dobrem os joelhos diante do povo judeu. Ou seja, era uma questão de supremacia política. Por isso que o Cristo, que você vê, aqui está mais do que claro na profecia de Isaías, como ele seria tratado, como não seria aceito, como seria achincalhado, mas nem assim foi reconhecido. Nem assim só foi reconhecido por aqueles que estavam com o coração mais, como você falou, com o coração mais trabalhado
e esperando, quer dizer, que tinham eco, que essa profecia tinha eco em seus corações. Do contrário, né, a gente vê que não... Bom, alguém mais gostaria? A outra coisa, ele vai falar aqui também, gente, você vai ver, ele vai dizer, de acordo com as instruções do Levítico, Levítico é o terceiro livro, né, do Pentateuco, lá de acordo com os levitas, que é uma das 12 tribos de Israel. Então, ele diz que o Levítico, que seria aquela parte que vai cuidar do culto externo, das normas, das regras, ou seja, de como eles tinham que, o movimento religioso deles tinha que proceder, ele estabelecia, quer dizer, era do Levítico, estabelecia que todas as cidades tivessem o vale dos imundos, aonde eram jogados os leprosos, e não eram só os leprosos, bastava que a pessoa tivesse um eczema, alguma coisa que para eles pudesse parecer lepra, eles eram simplesmente descartados pela própria família. Então, essa ideia, você vê que o próprio Gesiel, que era uma pessoa boníssima, ele não conhecia essa filosofia era nova, essa de você acolher os miseráveis, de você abrir, né, as portas da sua casa para o acolhimento, que não era comum naquela época, né? Então, isso o Cristo veio trazer. Quer dizer, ele não veio destruir a lei, mas veio trazer o cumprimento com amor. É a diferença. Sandrinha, você quer colocar alguma coisa ou alguma outra pessoa quer colocar? Pepita, eu tinha destacado justamente isso que você falou, essa importância, né? E também reforçar isso que a Rosana já nos colocou. Gesiel, o espírito, sabemos, o missionário do Cristo, né, que vem ao mundo, ele estava pronto, né? Pronto para essa aceitação, tanto pelo sofrimento vivido, pelo lar que ele teve como base, esses estudos contínuos e reflexões. E uma coisa que ele sempre fazia e que nós precisamos também reforçar em nós e aprender a meditar. Ele não só lia e participava ativamente em ação, mas ele meditava sobre aquilo que ele lia. E não era à toa que ele tinha Isaías como o predileto dele, não é? E esse envolvimento, vamos dizer assim, que ele sente e vai às lágrimas, justamente porque ele encontrou o Messias, ele não tem dúvidas. Ele é um espírito pronto, ali já preparado. Repara que aquilo que você falou, o Velho Testamento, né, é a verdade que veio naquela época, lei de justiça, ele vem e dá continuidade, a Boa Nova vem dando continuidade, e ele vai surfar, vamos dizer assim, né, nas nossas palavras bem populares, nessa verdade. Ele tem sede de saber mais, de conviver mais, de aprender mais. Eu também observei, reparem a ligação entre a lição que nós estudamos de Pão Nosso com o que nós estamos estudando agora. Total correlação, não é? O sentido pleno de fraternidade, a ação, o serviço, não é? Mãos à obra e estudando e aprendendo, né? Vou pedir a Verônica, que está muito tristinha hoje. Verônica, está tudo bem? Hoje está com uma tristeza. Beto, deixa aí. Ai, é porque eu tô no celular aqui hoje, que eu não tô em casa. Tá. Então, finalizando a narrativa. Continuar? Tá, agora eu me perdi aqui. Cadê? Finalizando a narrativa. Tá aí no texto, na tela. Qual página que tá? O meu é 63. O meu é 62. No topo da 62, se você estiver com esse livro aqui, ó. Tá. Ai, ai.
Não, finalizando a narrativa, tá, peguei. Finalizando a narrativa, acrescentou comovido. Revelaste-me a luz do mundo. Perdoai, pois, se vos revelo meus sofrimentos, que devem ser justos. Tendes no coração as claridades da palavra do Salvador, e a vez de inspirar minha pobre vida. O apóstolo abraçou-o e murmurou: julgo prudente guardares o anonimato, pois Jerusalém regurgita de romanos, e não seria justo comprometer o generoso amigo que te restituiu a liberdade. Teu caso, entretanto, não é novo, meu amigo. Estou nessa cidade há quase 1 ano, e, por esses leitos singelos, têm passado as mais singulares criaturas. Eu, que era um paupérrimo pescador, tenho adquirido ampla experiência do mundo nesses poucos meses. A essas portas têm batido homens esfarrapados que foram políticos importantes, mulheres leprosas que foram quase rainhas. Em contato com a história de tantos castelos desmoronados no jogo das vaidades mundanas, agora reconheço que as almas necessitam do Cristo acima de tudo. Estas explicações singulares constituíam um conforto para Gesiel, que interrogou agradecido: e achais que vos poderia servir em alguma coisa? Eu, que era cativo dos homens, desejaria escravizar-me a Salvador, que soube viver e morrer por todos nós. Será meu filho doravante, exclamou Simão num transporte de júbilo. E já que preciso reformar-me em Cristo, como me chamarei? Perguntou Gesiel com os olhos fulgurantes de alegria. O apóstolo refletiu algum tempo e falou: para que não te esqueças da Acaia, onde o Senhor se dignou de buscar-te para o seu ministério divino, eu te batizarei no credo novo com o nome grego de Estevão. Consolidaram-se ainda mais os laços de simpatia que os aproximavam desde o primeiro instante, e o moço jamais olvidaria aquele encontro com o Cristo, à sombra das tamareiras aureoladas de luz. Durante 1 mês, Gesiel, agora conhecido por Estevão, absorveu-se no estudo de toda a exemplificação e ensinos do mestre, que não chegara a conhecer de modo direto. Continuo? Eu acho que, se você quiser, pode acabar esse outro parágrafo e aí comenta. Tá. A casa dos apóstolos em Jerusalém representava um movimento de socorro cada vez maior aos necessitados. Requerendo vasto coeficiente de carinho e dedicação. Eram loucos a chegarem de todas as províncias, anciões abandonados, crianças esquálidas e famintas. Não só isso. À hora habitual das refeições, extensas filas de mendigos comuns imploravam a esmola da sopa. Acumulando as tarefas com ingente sacrifício, João e Pedro, com o concurso dos companheiros, haviam construído um pavilhão modesto, destinado aos serviços da igreja, cuja fundação iniciavam para difundir as mensagens da Boa Nova. A assistência aos pobres, entretanto, não dava tréguas ao labor das ideias evangélicas. Foi quando João considerou desarrazoado que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina e despendessem todas as possibilidades de tempo no serviço do refeitório e das enfermarias, visto que, dia a dia, multiplicava o número de doentes e infelizes que recorriam aos seguidores de Jesus como a última esperança para os seus casos particulares. Havia enfermos que batiam à porta, benfeitores da nova instituição que requeriam situações especiais para os seus protegidos, amigos que reclamavam providências a favor dos órfãos e das viúvas. Para aqui. Pare, pode comentar. Tem bastante coisa para você comentar.
Bom, eu acho que assim, de repente seria um pouco até repetitiva, que ele volta falando sobre a importância desse trabalho de ajuda aos enfermos, aos famintos, aos doentes. E aí eu estava pensando até 5 para as 4. lá em casa. Oi? 5 para as 4. Ah, tá. Que a gente vê em outros lugares, você estava pensando assim, sem querer ter o espírito de sectarismo, né, que a gente viu na primeira passagem, mas como a mensagem do cristianismo é avançada, né? Não que seja o único caminho, porque eu acho que não existe um único caminho, mas nós vemos religiões muito, muito avançadas que trazem conhecimento que hoje a doutrina traz para a gente do século XIX, como o hinduísmo da Índia, vemos Confúcio, o taoísmo, que trazem assim doutrinas muito avançadas e não existia, mesmo já com todo aquele conhecimento em séculos antes de Cristo, não existia essa mentalidade de ajuda, da caridade nesses termos. Como isso foi um avanço, como o cristianismo trouxe de forma clara essa necessidade da prática, realmente, de colocar em prática em forma de gestos, em formas de ação mesmo, que se a gente pensar só naquele setor, tudo bem, nós pensamos só no judaísmo, né, e nos povos pagãos, mas em outras partes do mundo em que a gente já tinha uma civilização bem avançada, não existia essa mentalidade e essa prática. E aí, eu acho que ele fala aqui da respeito, finalizando, a respeito como o trabalho começou a crescer, eles não estavam conseguindo, né, explanar as ideias de Jesus, porque o trabalho, cada dia que passa, aumentava mais, eles decidiram, então, separar uma parte para cada um fazer as tarefas, né? Os que tinham estado com Jesus, a tarefa de pregação. Estevão ficou cuidando dos doentes, separaram alguns apóstolos. Bom, eu acho que você depois comente mais aí, que eu pesquei mais foi isso. Bom, eu acho que agora a gente não vai poder comentar mais. 3 A gente minutos? pode até depois, na avaliação, se for o caso, a gente dá uma esticadinha, porque hoje o pessoal está aí, quem puder, quiser, a gente dá uma esticadinha, tá? Mas aí a gente tem que fechar aqui às 4, então a gente vai fazer a prece. Senhor Jesus, é com emoção e com alegria no coração que agradecemos estes momentos de estudo. Que mesmo distanciados podemos estar perto de corações que nos são caros, que chegaram, mesmo não tendo contato, um conhecimento, percebemos que nos são queridos, que nos são caros, que fazem parte desta nossa grande família. Pedimos, Senhor, que neste momento permitas que os espíritos que nos assistem, que protegem, que conduzem este estudo, possam visitar cada lar, Senhor, dos nossos companheiros, o lar da nossa irmã Dinorá, da nossa irmã Deise, nosso irmão Antônio, do nosso irmão Olair,
Pedimos pelo lar da nossa irmã Lúcia, da nossa irmã Laura, da nossa irmã Alice, da nossa irmãzinha Edith, da nossa irmã Babi, da nossa irmã Andréia. Pedimos, Senhor, pelo lar da nossa irmã Deise, nossa irmã Verônica, Rosana, Magali, Florinha. Pedimos por aqueles que hoje não puderam fazer parte do nosso estudo, mas que onde quer que se encontrem, Senhor, sejam envolvidos, sejam amparados, que todos os espíritos que estão junto a nós sejam igualmente abençoados. Que eles, Senhor, também te percebam, também te sintam, também tenham necessidade de alimentar o espírito com o teu evangelho. Então, Senhor, nutre-nos do espírito, Senhor. Dá-nos a tua água, a água que mata a sede da alma. Fortalece-nos no bem. Clareia-nos, Senhor, a mente, clareia-nos o raciocínio, para que a cada dia possamos compreender melhor a tua mensagem, possamos compreender melhor os teus ensinamentos. E mais uma vez, Senhor, muito agradecidos. Muito agradecidos, Jesus. Fica conosco, agora e sempre. Muita paz em todos os lares, muita paz na humanidade. Muita paz aos nossos amigos espirituais, entre eles nosso querido irmão Arthur. Grande abraço, amigo. Grande abraço. Então, amigos, alguém quer esticar o comentário antes da avaliação, alguma coisa que queiram colocar? Andréia, você que está escondida o tempo todo aí, tem alguma coisa a colocar? Não? Verônica, Não, tá bom. Pode falar, Andréia. Foi muito envolvente, né? Uma reflexão de tudo aquilo que a gente passa, né? E não está tão distante essa que você abordou, né? De um passado tão distante que a gente não tinha. Como a prece que a Verinha mesmo falou, né? Nós não tínhamos o coração, nós tínhamos muito a fala, né? Não tínhamos exemplo. Isso ficou muito assim, de repente para mim, assim, parecia que eu estava recebendo uma carga de energética, assim, parecia que todos os meus poros estavam se abrindo, né? Uma essência de um cheiro muito diferente, adocicado. Parece que entrou aqui nesse quarto, assim, e me deu uma vontade muito grande de chorar, né? E eu deixei que a lágrima caísse para poder, como se fosse assim, um bom retorno, né? Mas eu senti muito envolvimento, muitos amigos, muitos irmãos, mesmo escutando esse tema, escutando o estudo, e entendendo, né? E sendo acolhido numa escola mesmo, num preparo mesmo. Isso eu senti. Como se fosse uma continuação de alguma coisa, entendeu? Dos trabalhos mesmo da nossa casa, né? Dos trabalhos que temos feito com esse estudo e com os outros.
era como se fosse tudo. Foi falada dessa continuação, então eu senti isso, a continuação dos trabalhos. Então foi muito bom, muito emocionante. Mesmo vocês não me vendo, mas eu estou vendo todos. Uma boa tarde, muito bom mesmo. Seu Antônio e Dona Ana. Tudo bem, graças a Deus. Foi muito bom. Foi tudo bem. E agora, na hora que você fez a prece final, nossa, foi uma comoção de lágrimas, de sentimento muito grande. Muito bom. Estou seguindo a sequência da minha tela, tá, gente? Verônica. Tudo bem também, Pepita. Tudo bem. Com esse sorriso agora está melhor. Não, mas eu não estou tristinha, não. Tá bom. Laura. Tudo ótimo também, Pepita. E aquela hora que eu fiquei sem vídeo, sei lá, o que aconteceu aqui. Como eu não entendo muito do assunto, eu demorei um pouquinho para voltar. Mas eu estava aqui, tá? Tá bom. Mas foi ótimo, como sempre. Deizinha e Emilson, de cada vez. Tudo bem, tudo bem. Desculpa pelo meu atraso hoje, me atrasei um pouquinho, mas está tudo bem. Tudo bem. Lúcia? Tudo bem, Pepita. Pepita, uma pergunta. Simão Pedro é o Pedro? É. Simão e Pedro é a mesma pessoa? Sim. Tá. Bom. Tudo bem. Alice? Tudo bom. Sempre excelente escutar vocês, né? Obrigada. Não tem de quê, né, Alice? Maria Edith? Tudo Maria ótimo, Pepita. Fomos amigas, né? Somos amigas, isso é que importa. Tudo ótimo, muito bom. Dinorá. Eu me senti muito envolvida, foi muito emocionante, foi muito bom. Bom mesmo. Rosaninha. Tudo bem, tudo bem. Estou cansada. Estou só cansada. É porque aí também não é feriado, né, amanhã? Lá são 5 horas à frente, né, gente? Olair, meu amigo. Oi, Pepita, todos. Como sempre, muito bom, viu? Aprendizagem grande. Eu quero lembrar que, enquanto eu estiver ausente, eu continuo a leitura do livro e continuo assistindo, que a Babi, ela posta, né, o link, eu mesmo não participando aí do encontro, né? Dá para acompanhar. Posteriormente, eu acredito que nesse mês, eu não sei, mas no outro mês vai ter alguma... Mas gostei muito aí de rever todos, né? Rever presencialmente aqui, de forma virtual, porque eu vejo vocês quando eu assisto, né? Posterior. Tá bom? Aqui está em tempo real. Fala com ele. Isso. Fala com ele. É melhor, né, Alaí? Assim, ó, quando acontece na hora assim, né, ao mesmo tempo é melhor, né, do que no vídeo. Dessa forma, a gente pode interagir de uma forma melhor, né? Quando eu assisto, até posso formular pergunta, que eu não fiz ainda. Assim, é melhor a interação dessa forma. Né? Com certeza, com certeza. Mas gostei, viu? Abraço para todos aí. Né? Você também. Sandrinha. Tudo certo, Pepita. Realmente, eu me senti um calor quando começou a prece, assim, eu comecei aqui, parecia que ia sair assim pela cabeça, assim, um calor muito forte, uma emoção muito grande, muito grande. Mas hoje, Sandrinha, eu senti novamente, eu não estava pensando nele, né? Não estava, agora estou falando com você, estou toda arrepiada. Não estava pensando nele. Mas aí é como se o seu Arthur estivesse aqui. E também o seu Oliveira. E a... Eles devem estar participando, Pepita, do trabalho. E a esposa dele... Junto com Sheila, junto com Lisete.
Luizete, Luizete. Luizete. Eu acho que hoje ele estava assim, muito certo que ele estava aqui. Eu digo, acho que ele está me catucando para eu falar, sabe? Talvez por isso a gente não aguente, as lágrimas vêm, né? É. É uma afinidade muito grande, né? Seu Arthur da Federação. Esse livro foi ele que me deu de presente. Ah, tá vendo? Ele sempre dava um livro pra gente. Eu também tinha. Magali. Tudo bem, Magali? Tudo bem, gostei muito da oração também, foi a leitura, foi tudo emocionante, muito gostoso. Obrigada. Glorinha. Som, Glorinha. Você está sem som, Glória. Isso, agora sim. Uma coisa é a gente ler o livro e outra coisa é a gente ler em grupo, né? É uma diferença grande. Verdade. Eu acho uma coisa no ar diferente. Então, é isso aí. É uma vibração boa, grande. E a gente vai vendo cada ensinamento, cada palavra. É de uma profundidade enorme, né? E realmente esses encontros aí, vendo nesse livro, são fantásticos. Mas eu também estou muito feliz. Muito bem. Minha irmã. Única e legítima. Tudo bem. Única e legítima. Olha, todos eles são meus irmãos, tá? Porque Deus é perfeito, não dá nada em excesso. Eu precisava de uma irmã. Uma irmã como eu não precisava de outra. Isso aí. Gente, e ela também, né? Ela também é minha irmã única, então. Ela é muito gaiata. O dia que ela contar o que ela apronta, o que ele aprontava no trabalho, vocês vão ver como ela é gaiata. Mentira, isso é. Eu tenho mais 4 irmãos, tá? Mas irmã é só ela, tá? Eu tenho mais 4. E tenho vocês todos também. Fala, Babi. Não, tudo bem. Eu me senti muito bem também. Então, eu senti assim, essa presença. Ah, Beato, aqui, ó, fala aí. Ela sempre não quer deixar eu falar. Vai, fala. Porque de repente eu choro quando falo. Não, mas falar. Eu não consigo. Toda vez que eu estou lendo aqui coisas a respeito da postura de Estevão e do caráter dele, ele sempre chora. Eu evito de ler esse livro, assim, eu não me ofereço, porque a minha tendência é chorar muito com ele também, engraçado. Eu não consigo separar a grandeza de espírito de um e de outro, dele com Lucas, entendeu? E a história é muito parecida, a grandeza dos dois. São modelos que nós almejamos alcançar, mas que a gente está muito distante ainda. Mas eu acho que há um movimento muito importante. Hoje eu estava ouvindo, aliás, obrigado, Verônica, porque eu achei assim, fiquei assim encantada com o Arthur Valadares. Eu estava ouvindo e fiquei assim encantada. E aí eu estava pensando, né? Afinal de contas, qual a importância? A gente tem tanta gente boa, né? Tanta gente assim com conhecimento, tanta gente. Sabe, não seria melhor a gente ficar assistindo a palestra de um. Aí vem aquela coisa, né? Que a espiritualidade ela aproveita todas as possibilidades. Segundo, é que uma coisa é você ser ouvinte, outra coisa é você ser integrante, coparticipante. É diferente. Quando você é ouvinte, você, por exemplo, eu estava lavando louça e ouvindo. Então, você ouve, vai ter horas que aquilo falha, porque você está absorvida, enfim, isso é uma coisa. A outra coisa que me veio é que, na realidade, depois vocês reflitam para ver se eu não recebi a intuição, que, na realidade,
cada um de nós tem como se fosse uma egrégora, tem um grupo de pessoas com as quais estamos vinculados, não apenas encarnados, como desencarnados. Quando nós nos reunimos aqui, embora estejamos distantes, se estabelecem laços, né, que criam como se saíssem fios luminosos que nos vinculam e que, na hora em que nós nos emocionamos, na hora em que nós entramos, que nós mergulhamos, se vocês não sabem, há uma galerinha que vai para cada um, né? Cada um tem lá a sua galerinha que assiste junto. E esses espíritos, eles estão estudando conosco. É como se nós fôssemos a carrocinha que está carregando. Então, eles estão estudando conosco. Então, é um outro movimento independente da gente ouvir o palestrante brilhante, da gente... afinal de contas, como o Araí falou, uma coisa é você ouvir o estudo, outra coisa é você estar ali, você saber que você é parte disso. Esse sentimento, me emocionei. Gente, essa emoção é fruto do que cada um de nós emanou e do que recebemos, né? Então, há uma egrégora, há vínculos, há um trabalho. Pelo menos foi que eu senti que eu recebi isso, veio assim na minha cabeça. Eu falei, eu tenho que repartir essas coisas, porque é uma realidade para a gente pensar, né, nisso, né? Que são coisas, movimentos diferentes. Uma coisa é a gente ser espectador, outra coisa é sermos agentes, partícipes, né? Fazemos parte disso, e eu acho isso muito, muito importante. Por isso que a gente tem se emocionado. Primeiro, a gente se emociona pela obra. A gente se emociona pela grandeza desses espíritos. Grandeza demais, né? São expoentes de luz. E a gente precisa de exemplos assim que nos levantem, que nos impulsionem, porque nós ainda nos apequenamos muito e nos deixamos abater com coisas assim, bem, às vezes, bem pequenas do nosso dia a dia. Bom, pode ser que vocês não. Eu estou dizendo assim, partindo da minha realidade de mortal, que às vezes se inquieta, né, e tudo. Então, a gente precisa desses exemplos para que a nossa determinação, na nossa proposta de crescimento, na nossa proposta de nos evangelizarmos, ela seja mais determinante, mais efetiva, né? Então, isso emociona. Como emociona a identificação das pessoas, né? E às vezes a gente não tem ideia, Por exemplo, eu sempre me preocupei muito com a minha sobrinha, assim, mesmo à distância, mesmo assim, mas assim, que ela, aquela coisa, vive na Alemanha com a filha, com o marido enfermo, coisa e tal. Estou falando da Rosana. E aí fica naquela coisa assim, ela fica distanciada da família, aquela coisa, às vezes a gente se fala, às vezes é aquelas coisas de mensagem de grupo, assim, mas acaba sendo uma coisa assim, distante, fria, né? Acaba sendo aquela coisa assim, não há uma interação. Então, quando esse grupo foi montado, a minha preocupação era que pudesse atendê-la, porque ela estava assim na Alemanha, que ela precisava, aí eu fiquei entre aquela da minha filha ou ela, né, a minha filha, do ramo do coração também, mas eu digo, a minha filha está aqui no Brasil. E aí, de repente, você vê, por que os espíritos nos acionaram, por que eles nos juntaram, por que eles nos envolveram com essa obra, com tudo isso, né? E nos aproximaram, né? Porque se a gente olhar, cada um de nós tem uma realidade, enfim. Eu acho que tem tanta coisa assim para refletir e para ver como o Pai é misericordioso, como Ele é bom, né? E como Ele nos atende às nossas súplicas, né? Vocês podem falar, se quiserem. Estou com um pouquinho de pressa. Verônica, libera o som, Verônica, está fechado. Ai, pensei que tivesse liberado. Eu estava pensando também justamente isso hoje.
como que a gente, no meu caso, né, sempre que eu posso eu assisto muito dirigindo também, então eu consigo ter uma concentração boa, escutando assim, vendo até que às vezes eu não gosto muito. E de participar do grupo também, que é muito diferente, né, que é muito melhor também do que só ouvir, pensando comigo, como que eu preciso disso, de estar sempre conectada, sempre ouvindo, sempre lendo, assim, muito, porque senão qualquer rasteira me derruba. E aí eu lembrei daquela frase assim, é perto dos bons que a gente fica melhor, de Guimarães Rosa, porque é mesmo, a gente se vinculando a pessoas maiores, né? Seja através de uma obra, seja através de um estudo, seja através de escutar alguma coisa, que a gente consegue elevar a vibração, porque senão a gente fica muito na superfície, muito na nossa mediocridade do dia a dia, e a gente tem que ter um gancho para a gente elevar. Mas fique claro que os maiores aqui, São Pedro, né? Estevão, Paulo, né? Nós aqui estamos todos assim, mais ou menos. Bom, se tiver algum santo aí, não, né? Mas a gente está todo mundo, digamos assim, caminhando com as dificuldades semelhantes, né? Com as mesmas fragilidades, eu acho, né? Eu não vejo ninguém assim, sabe? Mas eu acho que é isso que ela falou mesmo, do contato do estudo, de ouvir, né? Isso também, eu sinto falta também. Se eu não, é o que ela falou, é o que dá mais ânimo, mais força no dia a dia, né? Se a gente se afasta, é isso mesmo, qualquer rasteirinha derruba. Isso fortalece. Bom, mais alguém que queira falar alguma coisa? Eu preciso sair também, que eu tenho que... Tá bom. Eu também. Boa noite para vocês. Vou deixar vocês aí, que eu tenho que sair também. Tá bom. Boa noite para todo mundo. Ô, Babi, não sai não, deixa a gente aqui não. Vou deixar, eu vou parar de gravar, tá, já.